Boa tarde, segunda-feira, começando o seu programa, começando mais uma semana dessa nossa conversa, sempre ao vivo aqui pela TV Novo Tempo. Você já sabe, né? De segunda a sexta-feira você tem um encontro marcado comigo aqui, sempre às 5 horas da tarde, a gente está ao vivo. Para você que não pode acompanhar o nosso ao vivo, tem ainda duas outras possibilidades, né? Você que tem os horários alternativos aí e acompanha a gente sempre às 2 da manhã, muito obrigado pela sua presença, viu? Muito obrigado que você acompanha esse programa, interage com a gente nas redes sociais também. E para você que acompanha a gente ao meio-dia, muito obrigado, viu? Você de repente reúne a sua família aí para acompanhar o seu programa, almoça com a gente, muito obrigado pela preferência. Hoje, gente, começa uma série muito especial aqui no seu programa. Você vai acompanhar ao vivo aqui esse assunto. A gente começa hoje falando sobre os 10 mandamentos. A gente vai abordar em cada programa um mandamento diferente. A gente não vai simplesmente colocar algo que você de repente já saiba, quais são os mandamentos, relações com a Bíblia, sobre esses mandamentos em outros locais e não só ali no Êxodo 20, mas como aplicar esse mandamento no mundo que a gente vive hoje. Então, tá imperdível esses nossos próximos 10 dias de programas ao vivo. Você vai aprender muito, vamos aprender muito juntos aqui. Recadinho para você, Revista Princípios, nosso presente de todas as tardes. Você pode entrar no nosso blog, o novotempo.com/seu programa. Aí você vai ver essa imagem, a imagem da revista. Você clica lá e aí você preenche um cadastro super rápido e a gente manda de presente com todo o nosso carinho esse presente para você, tá bom? A revista Princípios. Pois é, 10 mandamentos, é essa série que a gente começa hoje. E a Bíblia, você já sabe, é um dos livros mais conhecidos em todo o mundo. Porém, na nossa atual realidade, não pode ser considerado como um dos mais lidos, não. Alguns têm porque ganharam de presente, outros usam como um amuleto, ou existem as pessoas que deixam nas suas estantes abertas, no livro e no capítulo preferido. Mas para os que creem, a Bíblia pode ser um passaporte para uma vida cheia de esperança e com a certeza de que Deus tem um plano perfeito para cada ser humano. Hoje, como eu disse, começa a série Os 10 Mandamentos. A gente vai entender como a lei de Deus influencia a nossa sociedade e como ela pode trazer benefícios para a nossa saúde física, emocional e espiritual. O primeiro mandamento é não adore outros deuses, adore somente a mim. O que Deus quis dizer com essa ordem? Será que Deus é egoísta e quer que todo o nosso amor vá somente para Ele? Ou existe um motivo que está ligado diretamente com a nossa felicidade? É isso que a gente vai tentar entender aqui no nosso programa de hoje. E é claro que, como todo programa, a gente precisa da sua participação. Por favor, acesse as nossas redes sociais, facebook.com/seu programa, Twitter, @seu programa. A gente está esperando a sua participação para você responder a seguinte pergunta. Já que o primeiro mandamento é não terás outros deuses diante de mim, o que pode tomar o lugar de Deus em sua vida? O que vem tomando o lugar de Deus na sua vida? E como a gente pode se proteger disso? Então, olha, facebook.com/seu programa, Twitter, @seu programa. Por favor, participe, vai acrescentar muito à nossa discussão essa tua participação, tá bom? Mas agora chegou o momento aí, como todas as tardes aqui no seu programa, da gente ficar muito bem informado do que acontece no Brasil e no mundo. Bianca Oliveira, boa tarde. Boa tarde, Wagner. Tudo bem? Como é que foi o final de semana? Tudo tranquilo? Muito bem, muito tranquilo. Estivemos em meio à natureza, foi muito bom mesmo. Eu vi muito fotos gostoso. de praia nas redes sociais, muito bom. Muito gostoso, foi muito agradável, de verdade. Mas agora voltando para a nossa rotina diária, não é, Bianca? As notícias aqui, o governo realiza hoje um leilão de uma das maiores reservas de petróleo do Brasil. E aí, quais são as perspectivas desse leilão? Okay. Muito bem, é o Campo de Libra, né? O tão esperado Campo de Libra. O leilão terminou por volta das 3h40 da tarde, inclusive a gente estava acompanhando. O consórcio vencedor desse primeiro leilão no modelo de partilha no pré-sal é formado pelas empresas Petrobras, com 10%, Shell Brasil, 20%, a empresa italiana Total, com 10%, e as empresas chinesas CNPC, com 10%, e CNOOC, 10%. O grupo arrematou a área de Libra por 15
11 bilhões de reais. E esse evento do leilão tão esperado começou em meio a muita confusão, Wagner. Várias pessoas mascaradas tentaram furar o bloqueio ali das tropas federais que estão desde ontem ali onde seria o evento para evitar tumulto. A polícia revidou esse grupo que tentou invadir ali o evento com bombas de efeito moral e balas de borracha. Foi bem ruim a situação. Esses manifestantes e ativistas, eles basicamente são contra a partilha do Campo de Libra com empresas estrangeiras. Eles não aceitam essa chegada das empresas estrangeiras na partilha do nosso petróleo. Esse é o primeiro leilão que prevê a exploração de petróleo e gás natural na camada do pré-sal, ou seja, muito rentável. No auge da produção, o Campo de Libra pode produzir pode ter extraído ali do campo 1.400.000 barris de petróleo por dia isso. Mais da metade do que o Brasil produz atualmente, ou seja, é muita coisa. Agora, várias discussões em relação a isso. A primeira discussão, né, e a primeira dúvida, qual é o melhor modelo ou sistema de extração de petróleo no Brasil? O de concessão, que até onde a gente sabe vinha, né, sendo trabalhado, ou de partilha, que é o que está acontecendo ali com o Campo de Libra, ou seja, é o primeiro sistema de partilha de leilão que acontece aqui no Brasil. Aí uns dizem, não, o de partilha é melhor, não, o de concessão é o melhor. Para a gente diferenciar isso aqui rapidinho, o modelo de concessão, as concessionárias são donas do petróleo que elas produzem. Okay. O de partilha, o Estado é dono do petróleo que é produzido. Aí você diz, numa lógica então, Bianca, o de partilha é muito melhor. Não em todas as situações. Há especialistas que acreditam que o de partilha, nessa situação do Campo de Libra, pode ser melhor, porque o Campo de Libra é muito rentável, já provou que produz muito petróleo. 1.400.000 barris por dia é muita coisa, Wagner, é muito dinheiro que resulta nesse trabalho, né? Agora, a discussão continua e a direita e a esquerda, partidos de direita e esquerda, estão criticando Dilma, porque Dilma, no comecinho do seu discurso, ela era extremamente contra o sistema de partilha. Ela dizia que isso era do FHC, que era programa de outros governos e não do PT. E agora ela aceitou o sistema de partilha. Então, o pessoal está bem confuso com essa situação, mas a gente vai atualizando aqui os assuntos para o pessoal do seu programa, Wagner. Muito bem, a gente vai acompanhando aqui. Agora vamos para a China, Bianca. A gente sabe que o nível de poluição é alto na China por conta do tamanho desse país e a tecnologia e os avanços da indústria lá e tudo mais. Agora, a poluição tem tomado realmente conta da China, né? Tem tomado conta, sim, desse país. E essa poluição, Wagner, a poluição que foi encontrada aí nesses últimos dias, provocou um forte nevoeiro e gerou um certo transtorno no nordeste ali da China. Em algumas regiões do país, a visibilidade estava limitada a poucos metros. A gente pode acompanhar nas imagens. Na cidade de Arbian, o aeroporto foi fechado e as aulas suspensas. Todo mundo de máscara, tal. O índice de poluição chegou a ficar 50 vezes acima do valor considerado seguro pela Organização Mundial da Saúde. O problema, é claro, não é para menos, preocupa cada vez mais o governo da China, que chegou a oferecer uma recompensa para cidades que conseguirem reduzir os índices de poluição. Na semana passada, a OMS classificou o ar poluído como um agente causador do câncer. E isso a gente comentou aqui no seu programa. Realmente, essa fissura por progresso, por indústrias, produção tem que ter indústria. E isso realmente acaba poluindo e muito o ar. A China, que tem uma extensão territorial considerável e também um número de pessoas vivendo ali extremamente considerável também, produz, é claro, em demasiado a poluição ali no país e acaba afetando, é claro, a população. Wagner. É interessante que o progresso, ele não para, né? O homem cada vez quer mais progresso. E a gente vê imagens fortíssimas como essa aí da China, das pessoas realmente intoxicadas por uma fumaça que não sabem nem direito de onde está vindo. Agora, isso não serve como alerta, né? Não se diminui esse avanço do progresso em detrimento dos recursos da natureza. É impressionante. As pessoas não têm esse certo equilíbrio, elas procuram mais... O capitalismo gera isso nas pessoas, né, Wagner? Essa questão de consumismo. A China hoje é uma
é uma grande potência industrial, né? Os Estados Unidos têm muito medo da China passar ali, a questão até do PIB, né, do americano, porque a China ela produz demais, a China é detentora de muitas indústrias e isso, é claro, causa poluição, muita poluição. Só que o progresso nem sempre é tão bom assim, né, Wagner? Com certeza. Bianca, aproveitando que você tocou aí nos Estados Unidos, como é que está o caso Snowden? Temos atualizações aí? Temos mais um capítulo do seriado Snowden aí, né, Wagner? As últimas denúncias do ex-técnico da CIA, o Edward Snowden, criaram, vamos dizer assim, um mal-estar entre os Estados Unidos e agora a França, que são grandes aliados históricos. O governo francês convocou o embaixador americano para visitar Paris, para eles dar algumas explicações em relação a essa espionagem. O jornal francês, o conhecido Le Monde, publicou uma reportagem denunciando o governo americano de espionagem contra o país. A matéria diz que os Estados Unidos gravaram mais de 70 milhões de ligações telefônicas em pouco mais de um mês. 70 milhões de ligações em um mês. Além de suspeitos de terrorismo, os alvos dos espiões americanos também eram empresários e políticos, o que deixa os franceses com a pulguinha atrás da orelha. O governo francês disse que a espionagem de um país aliado é simplesmente inaceitável. O governo do México também pediu explicações aos Estados Unidos hoje e a Agência Nacional de Segurança americana é acusada de ter investigado o e-mail do ex-presidente do país, Felipe Calderón. O Brasil passou por uma situação muito parecida, muito semelhante, em que se sentiu coagido devido às espionagens americanas e não é por menos. Os americanos dizem que espionam os países para procurarem terroristas, mas de fato talvez não seja isso ou só isso que eles estão fazendo, né? Interceptando e-mails e ligações de políticos, por exemplo, não sei se é procurar terrorista ou, quem sabe, vasculhar ali ligações da Petrobras, vasculhar ligações de grandes empresas mundiais, não sei se é uma procura de terroristas, mas eles estão alegando isso. E o caso Snowden continua abrindo brechas para discussões, Wagner. E vai longe ainda. Oh, com certeza. Bianca, a gente se encontra amanhã então de novo aqui ao vivo. Ok, mais uma vez então a gente está junto amanhã para mais uma prestação de serviço. Wagner, até lá. Legal, até. Boa tarde para você. Para você também. Tchau, tchau. Todos os dias a gente tem o departamento de jornalismo aqui da Novo Tempo, que vai além da notícia, trazendo as principais informações para você aqui no seu programa e mais detalhes você pode acompanhar no NT Vale ao vivo às 7 horas da noite. Intervalinho rápido aqui no seu programa. Na volta, a gente vai conversar com a Samira Toledo. Hoje é segunda-feira, é dia de carreiras e profissões. A gente vai falar sobre o acompanhamento do desempenho do funcionário. Como é que a gente pode acompanhar isso dentro de uma empresa? Como é que isso acontece dentro de uma instituição? E até é importante a gente saber como é que a gente lida com esse relatório do nosso desempenho, né? Vou fazer várias perguntas para a Samira logo depois do intervalo. E a gente começa hoje a série dos 10 mandamentos. O primeiro mandamento hoje: não terás outros deuses diante de mim. O pastor Felipe Tonasso vai estar comigo logo depois do intervalo. Não sai daí, a gente volta já.